Sejam bem-vindos mais uma vez. Estamos começando outro episódio sobre o livro de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, Paulo Estevão. Hoje nós estamos no episódio 24, né? Então a gente agradece muito a presença de vocês, agradecemos os amigos que estão se inscrevendo no canal, isso é importante, que se inscreva, que ative o sininho para receber notificações. É importante que também clique no gostei, isso incentiva a gente. Outra coisa que eu acho fundamental, que eu gosto muito, é quando vocês comentem, quando vocês participem, interajam com aquele tema, com aquilo que a gente falou. Ok? No episódio passado, a gente estava falando de que Saulo de Tarso começou a sua viagem, a primeira viagem, para difundir e divulgar o cristianismo. Foi ele, Barnabé e Marcos, né? Esses três, né? Só recordando, Barnabé era um apóstolo do Cristo que ficou em Antioquia, estabeleceu ali a igreja de Antioquia, e Saulo veio de Tarso para Antioquia, né? E ali conversaram, voltaram para Jerusalém, conversaram com a irmã de Barnabé, que tem um filho chamado João Marcos, e o João Marcos começou a ficar com eles. Ele foi para Antioquia e agora está viajando com eles, os três, não é? Bom, dando continuidade, os três chegaram numa cidade em Chipre. Eles foram para Chipre, que é uma ilha próximo da Grécia, né? Então chegaram ali, foram obviamente de navio, né? Saíram da região da Turquia, que é a Antioquia, e foram para lá, né? E chegaram em Chipre, numa cidade chamada Nea Pafos. Hoje essa cidade é conhecida como Pafos, né? Inclusive a gente até coloca aqui fotografia da cidade como é hoje e como era no passado. No passado chamava-se Nea Pafos, hoje simplesmente chama-se Pafos. Pafos hoje é uma cidade histórica localizada na costa sudoeste de Chipre. É uma ilha do Mediterrâneo Oriental, fica perto da Grécia também, né? É uma das cidades mais antigas de Chipre, né? Tanto é que no passado o nome dela era Nea Pafos. E tem uma história rica que remonta a milhares de anos. E ali fazia parte do Império Romano. Então Pafos hoje é reconhecida como Patrimônio Mundial da Unesco, devido à sua importância histórica e arqueológica. A cidade possui muitos sítios arqueológicos muito significativos. Hoje, Pafos é uma região com bonitas, lindas paisagens naturais, desde praia de uma areia meio dourada até montanhas pitorescas. Então é um lugar que tem muito fluxo de turismo. Então, naquela época, claro que não era assim como a gente vê na fotografia, né? A arqueologia hoje tem os resíduos do Império Romano, né? Daquela época. Então foi lá que Saulo chegou junto com Barnabé e Marcos, né? Marcos era um garoto, né? Ele tinha pouco mais de 12 anos, né? Muito jovem, bem garoto, mas ele já estava acompanhando o procônsul que ficava ali, né, em Nea Pafos, né? Manda um mensageiro, ficou sabendo que Saulo e Barnabé estavam ali, né? E mandou uma mensagem pedindo para que eles fossem
no palácio do coordenador, do dirigente da região da cidade de Neapáfos, né? Era muito mais uma ordem do que um convite, né? Porque ele era a autoridade máxima da região, né? É bom que se diga que esse Sérgio Paulo, que a gente está falando, ele era um romano e ele veio de Roma para dirigir a região. Saulo estava um pouco confuso, né? Não só o conteúdo político surpreendeu, né? Não só isso. Ele procurava recordar de alguma coisa, porque aquele nome, Sérgio Paulo, ele lembrava alguma coisa desse nome. Até que uma hora, em determinado momento, quando ele pensou, meditou, ele lembrou da palestra que ele teve com Simão Pedro, quando Simão Pedro falou de Estevão para ele, né? E que naquela época o Simão Pedro falou que tinha um procônsul no navio, né? E que tinha salvo o Gesiel, que era o Estevão, o nome antigo de Estevão, irmão de Abigail, né? Que a gente já falou anteriormente. Aí ele teve certeza, era mesmo o libertador de Gesiel, que Gesiel estava lá no navio preso, trabalhava nas galeras, o Sérgio Paulo ficou doente, o escravo Gesiel conseguiu salvar. Não vamos voltar, está num episódio antigo e anterior, né? E com isso, ele percebeu que era mesmo o tal do Sérgio Paulo, mas não falou nada para Barnabé. Estava ele com Barnabé, né? Que vieram lá de Antioquia. Não falou nada, mas ele imaginava quais os objetivos daquela intimação que ele recebeu. Por quê? Por que chamou, né? Segundo a voz pública, o chefe político, que era o procônsul, o tal do Sérgio Paulo, estava sofrendo uma enfermidade pertinaz, que não saía, que não desaparecia, muito doente. Chegaram no palácio e, na hora que chegaram, encontraram um homem relativamente moço. O Sérgio Paulo era jovem, mais ou menos a idade de Estevão, de Gesiel, né? Estava deitado num largo divã e aparecendo um extremo abatimento. Muito magro, pálido, revelando um singular desencanto da vida, meio triste, doente, né? O procônsul, então, ele entremostrava, todavia, bondade. Saulo entendeu que ele apresentava ser bom. Uma suave radiação do olhar, humilde e melancólico. Ora, gente, ele era o procônsul, ele era o chefe romano da região. E Saulo percebeu isso. Recebeu todo mundo, os dois, né? O Saulo e Barnabé. Então recebeu Saulo e Barnabé com muita simpatia, apresentou para ele um judeu com o nome de Barjesos, né? Esse Barjesos estava junto com o Sérgio Paulo e ele era o responsável para tratar a doença de Sérgio Paulo. E já fazia muito tempo que ele estava lá, ele ficava acompanhando Sérgio Paulo, tentando curar a doença dele. Ele era vamos dizer assim, entre parênteses, né? O médico, né? Tal de Barjesos, né? Sérgio Paulo, prudentemente, mandou que os guardas e os servos saíssem, né? E ficaram ali somente os quatro: Sérgio Paulo, Barjesos, Saulo e Barnabé. Né? Ficaram só eles ali, né? Aí Sérgio Paulo tomou a palavra e falou assim: meus senhores, é o seguinte, diversos amigos já me falaram que vocês aqui na cidade estão tendo muitos êxitos em tratamento, em curas, né? Tende curado muitas doenças perigosas, devolvido a fé a inúmeros descrentes, consolado míseros sofredores. O Sérgio Paulo diz:
E é o seguinte, há mais de um ano, Sérgio Paulo falando, eu venho cuidando de minha saúde que está arruinada. Estou só piorando. Nessas condições, estou quase que inutilizado para a vida pública. Ele era o chefão, né? O governador, né? E apontou para Barjesus, né? Que era o judeu que estava com ele. E o Sérgio Paulo disse, já há muito tempo, eu contratei os serviços desse conterrâneo de vocês, que era judeu também, né? Ansioso e confiante na ciência de nossa época, mas os resultados não têm sido insignificantes, não têm melhorado. Apesar desse Barjesus estar aqui comigo diariamente, continuamente, não tem melhorado. Então resolvi chamá-los, né? Desejoso de experimentar os vossos conhecimentos, já que vocês estão sendo falados, estão famosos aí, né? Aí Saulo ouviu aquelas declarações, comovido, percebeu que ele era, que o Sérgio Paulo era muito simples, humilde, né? Barnabé ficou atônito, né? Sem saber o que dizer naquela hora, né? Saulo, entretanto, senhor da situação, não falou nada para Barnabé que aquele era o salvador de Gesiel, né? E certo daquela personagem era a mesma que tinha figurado anteriormente, aí ele percebeu que era a mesma, né? E falou, nobre, aí Saulo diz, nobre procônsul, temos conosco de fato o poder de um grande médico. Olha que ele falou assim, o procônsul, o Sérgio Paulo, já ficou imaginando, né? Vai me curar, eles conhecem um grande médico. Aí Barnabé, escutando a conversa dos dois, falou assim, o procônsul, chama-se Cristo Jesus. A hora que fala assim, ele já dá uma tremida, porque ele já tinha ouvido falar de Jesus, né? Mesmo lá em Chipre, mesmo longe, já tinha ouvido falar. Já tinha ouvido falar dos homens do caminho. Barjesus, que era o que estava tratando do Sérgio Paulo, né? Ficou irônico e sorridente, escutava aquilo, né? E Paulo acompanhava, né? E Sérgio Paulo acompanhava aquela palavra de Saulo, atento e comovido. Ele falou assim, Saulo, como encontrar esse médico que você está falando? E ele ficou curioso, ele queria aquele médico, ele queria se curar, né? Aí Saulo falou assim, Sérgio, ele é a bondade perfeita e sua ação consoladora está em toda parte. Antes mesmo que o compreendamos, cerca-nos com a expressão do seu amor infinito. Olha só, ele já vem falando do amor, né? Até então as pessoas não falavam disso. Jesus falou disso. Isso quem falou foi o mago judeu lá, o Barjesus, né? Julgávamos que estivesse aparelhados de alguma ciência nova. Não quero acreditar no que estou ouvindo, não acredito que eu estou ouvindo isso de vocês. Acaso me supõe um ignorante relativamente ao falso profeta de Nazaré? Vocês aqui, ousais franquear o palácio de um governador em nome de um miserável carpinteiro? Isso Barjesus dizendo. Saulo viu aquela ironia, mas não intimidou e disse, meu amigo, quando eu afivelava a máscara farisaica, ele era um fariseu, né? Também assim pensava, mas agora eu conheço a gloriosa luz do Mestre, o Filho de Deus vivo. Então Saulo disse para ele que ele também pensava daquele jeito, mas mudou, né? Aí ficou naquela expectativa, Sérgio Paulo vendo aquela conversa, Saulo lembrou do fato que aconteceu
com Sérgio Paulo e Gesiel no navio. Saulo lembrou repentinamente as palestras de Simão Pedro ao lhe narrar os acontecimentos do mártir do cristianismo, de Estevão, né? Que antes era, quando Sérgio Paulo encontrou, ele era Gesiel. No instante, ele alinhou aqueles mínimos detalhes, né? E falou: procônsul, ouve-me, ouça-me, para revelar-vos, ou melhor, a fim de lembrar-vos a misericórdia de Jesus de Nazaré, o nosso Salvador, chamarei vossa atenção para um acontecimento muito importante há uns anos atrás. Há uns 10 anos atrás, você embarcou do porto de Cefalônia, que ia para Chipre. Embarcou no navio. Você estava viajando para Chipre, você ia para Sítium, que era uma cidade portuária. Você foi acometido por uma febre terrível e o corpo aberto em feridas, né? Feridas venenosas, inclusive ele fala, né? Com isso, Sérgio Paulo ficou branco. Como que Saulo sabia disso? Né? Como? Colocou a mão no peito, como a contira, coração disparado, ergueu, perturbado, e perguntou: como sabeis tudo isso? Ficou assim aterrado, abismado, né? Saulo falou assim: não é só, procônsul, espere o resto. Vários dias o Senhor permaneceu entre a vida e a morte. Os médicos a bordo tentaram, fizeram, geralmente nesses navios grandes sempre vem um grupo médico para tratamento, né? Os médicos tentaram, né? Os amigos fugiram, os médicos não deram conta. Aí ficou abandonado, porque era uma peste, não sei se vocês lembram, lá no, né? O Sérgio Paulo estava com uma peste, devia ser uma peste virótica, né? Naquela época não existia vírus, né? Ele estava com uma peste que estava espalhando, e no navio tinha muita gente, eles jogavam os corpos, né? Para não contaminar, né? E quem estava com a peste ficava isolado. E aí ele falou: quando a Vossa Senhoria ficou abandonado, não obstante ao prestígio que você já tinha o prestígio, você era enviado do imperador, o Messias Nazareno mandou alguém no silêncio de sua misericórdia divina. Mandou alguém para te ajudar. O procônsul, como despertar das velhas recordações, sentia-se muito comovido. Ele lembrou, né? Quem teria sido esse mensageiro do Salvador? Perguntou. Barnabé contemplava aquilo assombrado. Barnabé não sabia de nada, né? Aí Saulo: um dos vossos íntimos? Um amigo iminente, será? Um dos colegas ilustres que presenciava as vossas dores? Não! Apenas um escravo humilde, um serviçal anônimo dos remos homicidas da galera que tocava o navio. Gesiel velou por você, dia e noite. Gesiel foi escolhido, ele era um escravo diferente, né? Todo mundo respeitava ele. Claro, ele era um espírito evoluído, né? Ele é um espírito evoluído, né? Gesiel velou, dia e noite. E o que a ciência do mundo não conseguiu fazer, fê-lo no coração empossado pelo amor de Cristo, Gesiel fez. Compreendeis agora? Perguntou para ele. Nesse momento ele ainda fala assim: o vosso amigo Barjesus fala de um carpinteiro sem nome, o nome de um Messias que preferiu a condição de humildade suprema para nos trazer as torrentes preciosas das suas graças. Sim,
Jesus também, como aquele escravo que vos restabeleceu a saúde perdida, fez-se servo do homem para conduzi-lo a uma vida melhor. Quando ainda Saulo continua: quando todos os abandonam, ele está conosco. Quando os amigos fogem, sua bondade mais se aproxima. Para forrarmos das míseras contingências dessa vida mortal, é preciso crer nele e segui-lo sem descanso. Olha que interessante. Muitas vezes, né, a gente já traz isso por agora, né? A gente desorienta, né? Fica deprimido, né? A gente esquece que ele ajuda, que ele ampara. Os seus ensinamentos amparam. Ele quem? Jesus. Né? Aí nisso o procônsul chorou, né? Barnabé, aturdido com aquilo, né? Aí ainda falou, o Sérgio Paulo ainda falou: senhores, tudo isso é verdade pura. Tudo isso que Saulo falou aconteceu há 10 anos atrás. Trouxeste-me a santa notícia de um Salvador. Isso tudo, aí sim, convenceu o Sérgio Paulo. Né? Só que Sérgio Paulo não sabia que foi Pedro que contou para Saulo. Né? Aí o Bargesos disse: mentira, vocês são mentirosos. Né? Tudo isso é obra do Satanás. Esses homens são portadores de sortilégios infâmios que vêm lá do caminho, porque os homens do caminho, lá de Jerusalém, já estava famoso, né? Já tinha fama. Né? Os homens do caminho já eram famosos pela coordenação de Pedro. Desde que Jesus desencarnou, os homens do caminho começou a difundir. Né? E Pedro era o chefão, era o que coordenava, era o líder que coordenava. Né? E ele falou que tudo isso é Satanás. Abaixo essa exploração vil, né? Gente, ainda hoje muita gente acha que quando se fala de espiritismo, quando se fala de comunicação espírita, a gente está falando de Satanás. Até hoje ainda é assim. Infelizmente, não mudou muito não. Então, esse Bargesos, né? A boca espumava, os olhos rebrilhavam, né? De cólera, né? Saulo estava calmo, impassível, tranquilo, quase sorridente, diz o Humberto. Né? Aí depois, timbrando, falando forte, Saulo falou: acalmai-vos, meu amigo. A fúria não é amiga da verdade e quase sempre esconde inconfessáveis interesses. E é isso mesmo, né? O que adianta ficar nervoso, ficar bravo, ficar furioso, né? Acusai-nos de mentirosos, certo? Mas nossas palavras não se desviaram uma linha da realidade dos acontecimentos. Alegais que nosso esforço procede de Satanás, no entanto, onde já se viu maior incoerência? Onde encontraríamos um adversário trabalhando contra si mesmo? Afirmais que somos portadores de sortilégios? Se o amor constitui esse talismã, nós o trazemos no coração, ansiosos por comunicar a todos os seres a sua benéfica influência. Saulo ainda continua: finalmente ainda lança a nós a pecha de exploradores sagazes. Quando aqui viemos chamados por alguém que nos honrou com a sinceridade e confiança, e de modo algum poderíamos oferecer as graças do Salvador a título mercatório, receber alguma coisa em troca. Né? E segundo o Velho de Campos, ficou aquela discussão, aquela coisa. Saulo argumentando de um jeito e o Bargesos comentando de outro. Aí Saulo, enérgico, falou: tudo fiz por convencer-vos sem demonstrações mais diretas, de maneira a não ferir a parte respeitável de vossas convicções. Todavia, Senhor Bargesos, estáis cego, e é nessa condição que podereis enxergar a luz. Como vós,
também eu já vivi em trevas. No instante do meu encontro pessoal com o Messias, foi necessário que as trevas adensassem em meu espírito, a fim de que a luz ressurgisse mais brilhante. Tereis também esse benefício. Saulo ficou cego, né, na época que Jesus apareceu para ele no deserto, né, indo para Damasco, né? Então ele comparou e disse que o Bar-Jesus vai ter esse mesmo benefício. A visão do corpo, Saulo não fala, a visão do corpo fechar-se-vos-á, para que possais divisar a verdade em espírito. Saulo veio aquela inspiração e falou isso. Eu imagino que essa inspiração veio de quem? De Estevão, eu imagino que foi. Claro, Estevão e Abigail ia estar ali com ele. Nesse momento que Saulo acaba de dizer isso, Bar-Jesus dá um grito. Estou cego. A palavra de Saulo, pela inspiração, Bar-Jesus ficou cego. Estabeleceu uma confusão total ali naquela hora. Barnabé, então, ficou abismado daquilo. Barnabé não sabia que Saulo ia fazer isso, não. Né? Adiantou, amparou aquele israelita que tateava por lá, não enxergava nada, né? Saulo e o governador aproximaram-se, surpresos com aquilo, chamaram alguns servos para cuidar, né? Por longas horas, passaram-se algumas horas, Bar-Jesus estava cego, chorou, mergulhado na sombra espessa que lhe invadira os olhos cansados. Sombra porque não enxergava nada. A fim desse tempo, todos ali se ajoelharam e oraram. Branda serenidade, segundo a Humberto de Campos, estabeleceu naquele aposento. Em seguida, Saulo colocou as mãos na fronte do judeu, do Bar-Jesus. Com um suspiro de alívio, o velho israelita recobrou a visão, retirando-se confuso e sucumbido. Saulo tocou, a visão apareceu. O procônsul Sérgio Paulo, porém, vivamente interessado nos fatos intensos daquele dia, chamou os missionários em particular e falou. Chamou Saulo e Barnabé. Meus amigos, creio nas verdades divinas que anunciais e desejo sinceramente compartilhar esse reino esperado. O Sérgio Paulo quer compartilhar esse reino que estão falando, que é o reino que o Cristo falou. E eu quero auxiliar com os meus préstimos em tudo que for possível. O Sérgio Paulo fala para ele. Quais são os seus projetos, né? Saulo e Barnabé se olharam. Barnabé ainda não havia terminado aquele espanto que ele teve com aquela hora, que o Saulo causou, né? Saulo também estava assombrado. Saulo não sabia que ia fazer aquilo, né? Então, reconhecendo tudo aquilo, né? O chefe político lá, o Sérgio Paulo, ainda falou: o Salvador fundou a religião do amor e da verdade, não é? Vocês estão falando, certo? Instituição invisível e universal, onde se acolhem todos os homens de boa vontade. Nosso fim é dar afeição visível à obra divina, estabelecendo templos que se irmanem nos mesmos princípios e em seu nome. Então, nisso tudo, ele sabia que ele já estava falando disso, né? Então, ele já entendeu quem era Jesus, né? Eu ajudo, eu patrocino a construção do santuário. Aí salta o Sérgio Paulo, nós não temos santuário, não temos igreja, não temos construção nenhuma. Nossa missão está começando agora. É o primeiro lugar que nós viemos, né? Os discípulos de Jesus fundaram suas igrejas em Jerusalém e Antioquia. Por enquanto, nós temos alguns núcleos educativos
nas próprias casas particulares, nos domínios particulares, nos domicílios particulares. Só lembrando que naquela época as reuniões eram feitas nas casas, não tinha igreja, tinha sinagogas dos judeus, mas as igrejas mesmo que tem hoje não existia isso. Eles reuniam em casa, né? Não possuía templos propriamente dito, né? Não tinha, era tudo reunião, não tinha propaganda, não tinha nada. Aí então o Sérgio Paulo falou assim: olha, Neia Pafos então terá a primeira igreja filha do trabalho de vocês. Saulo não sabia como traduzir aquela gratidão por aquele gesto de generosidade espontânea de Sérgio Paulo. Ficou comovido, né? E os três falaram ainda largo tempo sobre os empreendimentos e perspectiva, porque eles iriam construir, né? O governo iria ajudar a construir. Somente à noite os missionários puderam voltar à tenda que eles tinham, porque Saulo tinha sua tenda de trabalho, né? Lá em Neia Pafos, sempre tinha sua tenda como tecelão, né? Aí Barnabé falou: Saulo, estou impressionado com o que ocorreu hoje. Estou impressionado. O que você fez? Tem para mim que hoje é o dia maior da sua existência, Saulo. O que você fez hoje foi algo extraordinário. Tua palavra tinha um timbre sagrado e diferente. Anima-te agora o dom das profecias. Você agora é um profeta. Você falou tudo ali, né? Além disso, o mestre agraciou com o poder de dominar as ideias malignas, que era o Barjeses, né? Viste como o charlatão sentiu a influência de energias poderosas quando você fez o apelo? Saulo ouviu atento, com maior simplicidade, falou: Barnabé, também não sei como traduzir o meu espanto pelas graças obtidas. Eu não sabia que ia acontecer isso. Foi pelo Cristo que nos tornamos instrumentos da conversão do procônsul, pois na verdade é que de nós mesmos nada valemos, Barnabé. Aí Barnabé falou: Saulo, nunca esquecerei o acontecimento de hoje, nunca. Depois de uma pausa, né? Aí vai começar a falar sobre o nome. Eu quero deixar claro agora, já no final da nossa conversa de hoje, que Saulo vai mudar o nome. E isso, muitas vezes eu falo errado, ele fala Saulo, eu falo Paulo, mas ele vai ser Paulo agora para frente. E Barnabé fala: Saulo, quando Ananias te batizou, quando você ficou cego, ele não chegou a sugerir a mudança do teu nome? Barnabé perguntou para ele: mas Saulo, quando você recobrou a visão com Ananias lá em Damasco, ele não sugeriu você mudar de nome? Aí Saulo falou: não estou lembrado disso não. Barnabé ainda falou assim: eu suponho que doravante deve considerar tua vida como nova agora para frente, viu, Saulo? Foste iluminado pela graça do Mestre, tivesse o teu Pentecostes, foste sagrado apóstolo para os labores divinos da redenção. Ora, gente, vamos entender o que é Pentecostes? Essa festa do Pentecostes dos judeus é conhecida como Shavuot, ou Festa das Semanas. Ela tem a consciência, ela coincide com o Pentecoste, com as celebrações que também ocorrem 50 dias após a Páscoa. Pentecoste são 50 dias após a Páscoa. Essa festa dos judeus é assim também. Então o Pentecoste é uma importante festividade cristã que ocorre também, como acontece no judaísmo, 50 dias após a Páscoa, comemorando a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos e outros seguidores de Jesus. Ora, repetimos, quando se fala Espírito Santo na Bíblia, quando outras doutrinas falam de Espírito
Espírito Santo nada mais é do que os espíritos iluminados que manifestam. Então a palavra Pentecoste vem do grego Pentecoste, que significa 50º dia, né? A origem do Pentecoste está relacionada a um relato bíblico registrado no Novo Testamento, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Segundo a narrativa, após a crucificação, ressurreição e ascensão de Jesus ao céu, os discípulos estavam reunidos em Jerusalém num dia de Pentecoste, que era a festividade judaica conhecida como Shavuot, ou festa de semana. Nesse dia, eles experimentaram um evento extraordinário, né? A descida do Espírito Santo, né? Então, nada mais do que a comunicação dos Espíritos, né? O Espírito Santo não é um indivíduo, não é uma individualidade, é um conjunto. E lhes apareceram umas línguas como de fogo que se distribuíam, e sobre elas, sobre um deles, melhor dizendo, pousou uma língua. Isso está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 2 a 3. Esse evento é conhecido como a descida do Espírito Santo, ou derramamento do Espírito Santo. E aí aparece o dom das línguas, né? Recebe o Espírito Santo, é a incorporação, né? E os apóstolos começaram a falar de línguas que não conheciam, línguas diferentes, né? Que não eram conhecidas, né? E hoje existe, por exemplo, o protestantismo, os neopentecostais, que fazem isso, a incorporação de espíritos, que eles dizem ser Espírito Santo, que às vezes nem é tão santo assim, né? E falam em línguas diferentes, às vezes até línguas que nem existem, né? Enrola a voz lá, faz de conta que é uma língua que existe, mas na verdade não existe. Então, com isso, o próprio Saulo ficou admirado de Barnabé falar disso, né? De mudar nome, né? É vida nova, muda nome, né? Então ele falou assim, é muito significativo para mim que um chefe político seja atraído para Jesus por nosso intermédio, como aconteceu com Sérgio Paulo, mesmo porque nossa tarefa conclama os gentios ao sol divino do Evangelho de salvação. Por quê? Saulo estava preocupado com os gentios. De repente um governador, né, se torna cristão, ele ficou assim, assustado com aquilo, né? Bom, e recordou que aquilo tudo ligava a Estevão, né? Ao Gesiel, irmão de Abigail, né? Que foi escravo no navio. Aí ele falou assim, o Barnabé, sei que muitos dos nossos companheiros trocaram de nome quando se converteram ao amor de Jesus. Quiseram assinalar desse modo a sua separação dos enganos fatais do mundo para o Cristo. Não quis valer desse recurso de modo algum. Mas a transformação do governador, que aconteceu hoje, à luz da graça que nos acompanhou no curso dos acontecimentos de hoje, leva-me igualmente a procurar um motivo de perenes lembranças. Aí, depois de uma pausa, Saulo falou, razões íntimas, absolutamente respeitáveis, obrigam-me a reconhecer doravante um benfeitor no chefe político dessa ilha, que é o Sérgio Paulo. Sem trocar formalmente meu nome, passarei a assinar como romano, porque o nome Saulo é um nome hebreu. Então ele falou, vou passar a me chamar como nome romano. Porque Saulo era político forte na época, ele tinha cidadania romana, apesar de ser nascido em Tarso, que é naquela região oriental. Então ele falou que a partir de então ele ia passar a ser chamado de um nome romano. Aí Barnabé falou, muito bem, entre Saulo e Paulo nenhuma diferença existe, a não ser o hábito de grafia e de pronúncia. Porque vai trocar só o S pelo P, em vez de Saulo,
vai chamar-se Paulo. Então, aquele caráter íntegro e enérgico, Saulo, nem mesmo transformado em modesto tecelão, quis modificar portas adentro do cristianismo e a sua fidelidade inata. Se servia Moisés no passado como Saulo, com o mesmo nome, vai servir igualmente a Jesus Cristo, porém com uma correção. Em vez de Saulo, vai se chamar Paulo. Então, naquele instante, a lembrança de Estevão falava brandamente no coração. Ele fora seu maior exemplo para a marcha espiritual. Era o Gesiel bem-amado, irmão de Abigail. Para procurá-lo, ambos se haviam prometido ir sem vacilações qualquer lugar que fosse. Os dois irmãos de Corinto, Abigail e Gesiel, estavam ali, vivos com ele, de tal modo que a sua alma sensível, que não era possível apagar na memória os mínimos fatos da sua vida. A mão de Jesus estava ali. E nessa hora ele se sentiu muito ditoso, para aquela situação que aconteceu com Sérgio Paulo, e lembrou de Gesiel, que chamava Gesiel, passou a se chamar Estevão. Era justo gravar à memória aqueles acontecimentos. Daí por diante, o convertido de Damasco, Saulo de Tarso, em memória do inolvidável pregador do Evangelho, que sucumbira a pedradas, Gesiel, passou a assinar-se Paulo até o fim dos seus dias. Da agora para frente, nós vamos falar o tempo todo de Paulo de Tarso. Saulo desaparece e a palavra e o nome surge garbosamente. Não vou enganar mais nas minhas falas aqui. Agora para frente é Paulo de Tarso, o grande responsável pela disseminação do cristianismo no início da existência dessa doutrina fantástica, maravilhosa, que veio com Jesus. Até a próxima. Abraço carinhoso para todo mundo e um beijo no coração de cada um.